Bonitinho e bonitão. Todos nós sabemos que o sangue é de absoluta importância do nosso organismo. Também sabemos que a correta indicação do tipo sanguíneo é a chave para o sucesso de uma transfusão, por exemplo. Então, após os 8 tipos de sangues mais importantes, estão os tipos, né? A, B, AB, O, que se subdividem em RH positivo, RH negativo. Bom, mas também existem outros tipos de sangue muito mais raros. E quem fala melhor sobre esse assunto com a gente é a premiada hematologista, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, olha que coisa insuportável, e com experiência nas áreas de hemoterapia, imunohematologia, cultura celular, genética. É insuportável, não é? Boa noite, Carla Luana Dinardi. Boa noite. Tá bem? Tão bonita. Rony. Como é que pode? Prazer. Tudo bem, querida? Revê-lo, tudo ótimo. Quanto tempo você não vem? Acho que 5 anos. Não é possível. 5 anos, é uma visita esporádica, mas Não, muito tem que vir especial. mais vezes. Pode convidar que eu virei com Obrigado, certeza. querida. Não, hematologia é uma coisa que assusta todo mundo de certa forma, mas por outra é tão importante. Que o sangue é responsável por tudo, né, cara? Manter a nossa temperatura, levar oxigênio, tanta coisa a mais, né? Qual a importância de saber o nosso tipo sanguíneo? Na verdade, existem 2 situações em que é muito importante determinar o tipo, e aqui eu falo de ABO e RH. A primeira é o nascimento. Quando nasce o bebê, se existe alguma incompatibilidade entre a mãe e o bebê, ele pode ter um quadro de anemia, de icterícia, e isso tem que ser identificado. Tá. E o segundo momento é na transfusão. Se você não faz uma transfusão que seja compatível, tipo ABO e RH, entre o doador de sangue e o paciente, você pode ter reações muito graves, inclusive algumas reações fatais. Então, a determinação é primordial. Agora, essa incompatibilidade hematológica da mãe com o bebê, por que acontece isso? Existem 2 causas principais. A primeira é a incompatibilidade ABO. Então, a mãe ela já tem defesas, que são anticorpos, contra o bebê que está em formação, o feto, e isso pode causar um quadro de anemia. Entendi. E existe a situação em que a mãe é RH negativo e ela tem um bebê que é RH positivo. E ela forma um anticorpo, que é uma defesa, que é o anti-D. Claro. E esse anticorpo pode novamente causar anemia no feto, e às vezes a anemia é tão grave que precisa até de transfusão intrauterina. Então, é uma situação muito relevante para a gente. Vamos dizer quanto tipo de sangue existe? Levando em curioso com essa consideração história. o ABO, nós temos 4 tipos principais. O A, B, AB e o O. Você falou ali, eu já estou quase te contratando para trabalhar comigo. Imagina. E isso se subdivide no RH positivo ou negativo. Então, do ponto de vista global, nós temos 8 principais tipos sanguíneos. Mas nós temos 36 sistemas de grupos sanguíneos. Me diga isso. Olha, eu sou paramédico, eu fui aviador, eu sou aviador, fui da Força Aérea Brasileira, nós temos que fazer esses cursos, porque eventualmente vai precisar fazer uma transfusão, uma coisa. Nunca ouvi falar nesse número mega. 36 sistemas de grupos sanguíneos. E por que a gente não sabe isso? Para a maior parte das situações, você dá uma transfusão que é ABO e RH compatível, tá tudo certo. Agora, tem uma população de pacientes que recebe sangue cronicamente. Esses pacientes, eles vão formando anticorpos, que são essas defesas, contra os outros grupos sanguíneos. E aí, para eles, a compatibilização com esses outros, mais de 30 grupos sanguíneos, é importante. Eu não tinha a menor ideia. Para chegar muito longe, sabia que o doador universal é O positivo e que O negativo é só com O negativo. O resto, não sei nada. Ai, meu Deus do céu. Bom, como é a distribuição desses tipos sanguíneos do grupo ABO, RH positivo, da população, negativo da população em geral? Na população brasileira, a maioria das pessoas é O, depois A, B e a minoria é AB. 85% das pessoas aqui do Brasil, elas são RH positivo, 15% RH negativo.
Isso está falando população brasileira. Tá. Se a gente hoje pegar o avião e for para qualquer outra parte do planeta, isso pode ser até inverso. Então, no Brasil é assim. Eu sou positivo, sou A positivo. Quer dizer, a gente andava com distintivo, né? marcando. Com uma medalhinha, porque aviador tem que ter isso, Lógico, né? com certeza. Agora, mas a classificação, segundo você falou, vai muito além desse sistema BO e do fator RH. Que outros tipos de sangue? Eu estou encafifado com isso. É uma sopa de letrinhas. Eu posso te falar que a gente tem KEL, KID, DUF, MNS, a gente tem para todos os gostos e para todas as formas. Mas como esse sangue? A gente tem, a cada ano se descobre um novo e a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer. Então hoje no total são 36 grupos sanguíneos, alguns mais importantes, outros menos importantes e para nós que somos imunohematologistas e que trabalhamos muito com pacientes que tomam transfusão regularmente, eles devem eventualmente ser compatibilizados. Ou seja, esses sangues mais estranhos, quer dizer, esses tipos, né, de sangue mais estranhos, o doador tem que ser exatamente... A maior parte das vezes, quando o paciente que recebe sangue, ele forma muitas defesas, que são esses anticorpos, contra várias substâncias que estão no glóbulo vermelho, ele precisa ser compatibilizado para esses outros grupos sanguíneos, sim. Está espalhado pelo mundo ou só alguns países que têm? Todo mundo. Todo mundo. O que muda é a distribuição. Existem algumas regiões em que você tem uma maior predominância de algumas substâncias, em algumas outras regiões outras, mas em todo mundo a gente tem a mesma classificação e os mesmos grupos sanguíneos. Quer dizer, se uma pessoa que tem um sangue desse raro precisar de uma transfusão, o doador vai ter que ter o mesmo sangue. Como é difícil arrumar um O positivo, um O negativo, por exemplo? É difícil. Imagina um sangue desse raro aí. É muito difícil. Então, por isso que a gente tem que procurar. O que é difícil, a gente procura. Se a gente não procurar, a gente não acha. Então, todos os dias, em todos os hemocentros, uma parte dos doadores é selecionada para se buscar a raridade. E, eventualmente, nós juntamos uma grande quantidade de doadores e buscamos a raridade. Porque não adianta eu procurar a raridade quando aparece meu paciente. Eu já tenho que ter o doador raro cadastrado. Isso não é um trabalho nosso, é do Brasil inteiro. Se eu acho um doador raro, eu tenho que comunicar ao Ministério da Saúde e ele fica cadastrado lá, para atender todo mundo em todo o território nacional. Perdão, olha que coisa impressionante, eu desconhecia isso completamente. Seria tão bom que tu pudesse trocar, né, de sangue. Eu não quero mais esse. Isso não dá para fazer. Eu ia pedir para ser o mais comunzinho de todos. A positivo, que é um sangue mais vagabundo do que o meu. Todo mundo é A positivo, não é? Se ele pudesse trocar, seria tão bom. Mas infelizmente não dá. Bom, esses tipos de sangue raros é conhecido como, quer dizer, a produção me passou isso, para não falar bobagem aqui, sangue dourado. É isso mesmo? Tem um tipo de raridade, que é o RH nulo, que ele é comumente na mídia chamado do sangue dourado. Então, nesse tipo de raridade, o indivíduo tem uma alteração genética e ele não tem nenhuma substância do RH no glóbulo vermelho. Ele é muito raro. Na verdade, ele é a raridade da raridade. Mas não é tão raro um paciente que tem essa doença que eu falei, anemia falciforme, precisar de uma transfusão desse tipo. Então, ele é o tipo de raridade que nós sempre desejamos identificar. Hoje, nós temos apenas algumas dezenas de doadores com esse tipo mundialmente. É muito raro. Dezenas no mundo? O sangue dourado, exatamente. Sem fator RH? Sem fator RH. Meu Deus, isso vamos dizer, histologicamente, isso, quer dizer, uma célula dessa aí, sei lá, de uma hemácia dessa aí, é completamente diferente ou é parecida? Não, ela é parecida, só que se você colocar a substância para pesquisar qualquer substância RH, ela vai dar negativo. Uau. É um sangue dourado, mas ele é vermelho que nem o nosso, mas ele é dourado, porque ele é raro. Bom, no começo, Carla, a gente estava falando da incompatibilidade da mãe com o bebê, mas como é que...
ocorre essa herança? Que tem uma herança, né, do tipo sanguíneo. Meus filhos, por exemplo, todos eles têm o mesmo sangue que eu. É comum essa incompatibilidade, ou seja, não ter o mesmo tipo do sangue do pai ou da mãe? Sim, a gente tem que lembrar que a gente recebe uma herança do pai, uma herança da mãe, mas para a gente ter o produto final, que é o nosso tipo sanguíneo, existem alguns genes que são dominantes em relação aos outros. Tá. Então, por exemplo, o A e o B, eles são dominantes em relação ao O. Então, você pode ter um pai A, uma mãe B e um filho O. Porque a informação genética do O estava escondida no pai e da mãe e juntou no filho. Então, a gente pode ter pais de tipo diferente do filho. E no caso da mãe, a forma mais comum de incompatibilidade é a mãe O, que tem o bebê A. E isso é bem comum de acontecer. O com o filho A. Isso acontece na minha família. É bem minha comum. Mulher é O e meu filho é A. E aí, em algumas situações, você pode ter um quadro de icterícia do bebê ao nascimento. Olha. Por causa dessa incompatibilidade. Mas, por algum acaso, os fatores X e Y têm alguma coisa a ver com isso ou não? Na verdade, não. Para a maior parte dos sistemas de grupos sanguíneos, não. A gente tem, os sistemas de grupos sanguíneos, eles são codificados, né? Eles estão guardados a informação genética diversos nos cromossomos. Mas lembrando que a gente... Porque as mães dos meus filhos são outro sangue e eu sou um A positivo, todos os filhos são A positivo. Você passou A. Você passou A para eles. A sua esposa é O. Ela passou que não era dominante. Aí o seu era o dominante, por isso. Tá vendo? Sou dominante. Agora, existem sangues que são incompatíveis, né? Mas na hora da doação, quem recebe e quem doa? De regra geral, que é aquela regra de livro, o indivíduo que ele é O negativo, ele é o nosso doador universal. Ele pode doar para qualquer tipo. Esse é o O positivo? Negativo. O negativo? O negativo, que é aquele sangue que você pode usar em qualquer paciente. Mas o negativo só recebe de O negativo, né? Não, o O negativo só recebe de O negativo, mas ele é o doador universal. Então, o indivíduo AB, A, o B, ele pode receber o O negativo. Positivo não, só para alguns. O O positivo, ele é o sangue mais utilizado por nós. Mas se você tem um paciente que é negativo e já formou uma defesa, um anticorpo, ele só pode receber do O negativo. Entendi. Então, por isso que ele é o doador universal. Agora, hoje, a gente já sabe que o melhor tipo para um paciente é o tipo dele mesmo. Então, que a transfusão idêntica, então o indivíduo A receber A, o B receber B, é o que faz melhor para o nosso paciente. Agora, falando em doação, nós estamos falando de doação aí, o que é preciso? Quais são as recomendações para quem quer ser doador? A coisa mais fácil. Tem que ter acima de 18 anos ou ter entre 16 e 18 anos e ser saudável. Existem algumas restrições, eu convido todo mundo a entrar no site da ProSangue, prosangue.sp.gov.br, para consultar as restrições que a gente tem, mas no mais, sendo saudável, você tem todo o potencial de se tornar um doador de sangue. Me lembro que uma vez nós fizemos uma campanha, nessa emissora mesmo, há muitos anos atrás, de doação. Mas quando eu cheguei lá, Carlos, os caras me fizeram um monte de exames, se eu podia dar, se eu não podia dar. Na verdade, quando o doador chega para a gente precisa primeiro garantir a integridade física dele. Tá. Então, a gente verifica a pressão arterial, o pulso. Se meu sangue não estava contaminado, que tiraram antes. Isso, não, na verdade, a gente pega uma gotinha para ver se o doador não está com anemia, porque aí a gente não poderia... Depois, na bolsa coletada, a gente testa tudo aquilo que a gente quer garantir a segurança do paciente. Então, aí a gente testa os vírus que são mais prevalentes na nossa população para evitar que haja transmissão. A gente tem que proteger as duas coisas. A gente protege o doador e protege o paciente. Aninha, quanto tempo eu tenho ainda? Pô, eu nem comecei a conversar com a Carla. Carla, obrigado, querida. Muito obrigada. Não passa tanto tempo longe, não. Fique tranquilo, me chame que eu virei. Não, olha, então, quem trouxe você foi a Bárbara? Bárbara? Sim. Ela é Bárbara.
Parece que faz televisão Bárbara, todo dia, estarei né? aqui. Então, Pode chamar. essa é a hematologista Carla Luana de Nardo. E quem quiser ser o doador de sangue, eu tenho aqui o endereço para você fazer isso. Você vai acessar prosangue.sp.gov.br, prosangue.sp.gov.br, ou ligue no Alô ProSangue, aqui em São Paulo, 11, portanto, 4573-7800. Foi muito bom te rever, Carla. Foi Obrigado. um prazer.